É isso aí, pessoal, estamos aqui, né, nos estúdios Goiás TV. Eu vim trazer um vídeo aqui a respeito de muitos comentários de pessoas que têm me perguntado, e não só para mim, mas eu tenho visto bastante nas redes sociais, o pessoal perguntando como que um cristão apoia o Bolsonaro, né? Como que um pastor de uma igreja apoia o Bolsonaro, né? Um cara que é homofóbico, um cara que quer o porte de arma. Então, pessoal, para tirar algumas dúvidas, nada melhor do que a Bíblia, né? Nós temos que estar respaldados, não pelo que a gente acha e não pelo que a gente pensa, mas a gente também deve estar respaldado pela Bíblia. Uma das lutas que fez com que Bolsonaro ganhasse evidência no Brasil foi a luta contra a ideologia de gênero na escola. As pessoas queriam colocar então que crianças pudessem aprender ideologia de gênero. O que é isso? Ninguém nasce menino e ninguém nasce menina. Todo mundo nasce e aí vai descobrir o que que é. E isso é totalmente contra os padrões de Deus. A Bíblia deixa bem claro em Gênesis capítulo 1 que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Todos os animais, macho e fêmea, e nos seres humanos, homem e mulher. Então a Bíblia deixa bem claro isso. E vamos para um texto que está lá em Levítico, capítulo 18, versículo 22, que diz que o homem não deve deitar com outro homem como se fosse mulher, porque para Deus isso é abominação. Então, se Bolsonaro é homofóbico, se Bolsonaro é homofóbico por defender as nossas crianças, então Deus também é homofóbico, porque ele abomina esse tipo de atitude, ele abomina esse tipo de pecado. E a gente vai também para 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 11. E lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 11, diz que os homossexuais, os afeminados, não herdarão o reino dos céus. Então, o que acontece? Essas pessoas que têm esse tipo de prática devem arrepender e voltar-se para Deus. Ter a prática certa. Porque vamos ver um caso de esquizofrenia. O cara não é algo que ele acredita que é. Não, o cara acredita que é um milionário, o cara acredita que é um dono de fazenda, o cara acredita que é um ator, aí ele é um quadro de esquizofrenia. Mas quando um homem acredita ser uma mulher, quando uma mulher acredita ser um homem, aí já é normal. Então existem muitas controvérsias. Então, quando o Bolsonaro defende as nossas crianças, Deus diz o seguinte para os discípulos: não impeçam que as crianças cheguem até mim. E quando as crianças têm o entendimento de ideologia de gênero, que elas passam a escolher, aqui diz que os afeminados, os homens sexuais, não herdarão o reino dos céus. Então, por isso, nesse ponto, em relação à homossexualidade, então Bolsonaro já está defendendo as nossas crianças e já está no caminho certo. Vamos para mais uma coisa que as pessoas deixam aí contra o Bolsonaro. O Bolsonaro quer liberar o porte de arma. O Bolsonaro diz que bandido bom é bandido morto. Vamos lá, biblicamente. Lucas, capítulo 22, versículo 36. Para a gente tirar todas as dúvidas, gente, a gente tem que estar respaldado biblicamente. Não adianta eu chegar aqui e falar, Jesus ama todos, Jesus não quer a morte. Então vamos lá. Lucas, lá no Novo Testamento, no Segundo Testamento, Lucas capítulo 22, lá no versículo 36, diz o seguinte: então Jesus lhe disse, quem disse? Jesus. Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome a bolsa, como também o seu alforje. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre uma espada. Porquanto vos digo que importa que se cumpra em mim aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Então os discípulos disseram: Senhor, nós temos aqui 2 espadas. Então Jesus disse: essas 2 espadas já bastam. Então Jesus deixou bem claro que os discípulos podiam então andar armados. Ele disse que quem não tivesse uma espada, vendesse até mesmo as suas vestes para andar com espada. Era a arma da época, era o 38 da época, era a pistola da época. Aí muita gente vai colocar o versículo que está lá em Mateus 26:52. Então vamos lá para Mateus 26:52 e deixar um ensinamento poderoso que Deus deixou. Lá, que Jesus deixou. Lá em Mateus 26:52, após Pedro ter cortado a orelha do soldado, né, que na nossa época de hoje seria um policial, Jesus disse o seguinte para Pedro. Então Jesus respondeu e disse: coloque a espada no seu lugar, porque todos os que viverem pela espada morrerão. Aí tem muita gente que diz que nós não devemos ter arma por isso. Mas, meu amigo, quem vive pela espada? Deixa eu te falar uma coisa. O policial está ali
armado, mas ele está para defender patrimônio privado, patrimônio público. Então ele não vive pela espada. Sabe quem vive pela espada? Quem usa uma arma para ganhar dinheiro. Quem usa uma arma para assaltar cidadão de bem. Quem usa uma arma para invadir uma casa, colocar todo mundo de refém, dar tiro na perna de cidadão de bem. Esse que usa a arma para viver. E a Bíblia deixa bem claro, quem vive pela espada vai morrer pela espada. Então é Jesus falando. É a palavra de Jesus em Mateus 26, 52. Por isso que você vê muitos jovens mortos pelo crime. A gente vê muitos jovens cedo, morrendo cedo através do crime, mortos por traficante, mortos por brigas, mortos em assaltos, mortos por policiais. Então é a Bíblia que deixa claro isso. Eu não quero aqui dizer que todo assaltante, bandido tem que morrer, não. Muito pelo contrário, eles têm que deixarem de viver pela espada. Tem que deixarem de viver pelo crime. E eu acredito na transformação das pessoas, mas eu também acredito que todos nós devemos pagar pelos nossos crimes. Quando Jesus Cristo disse para o ladrão na cruz que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso, Jesus recebeu ele no paraíso? Sim. Mas Jesus tirou ele da cruz? Não. Porque cada um de nós temos que pagar por aquilo que nós cometemos, e foi isso que aconteceu. Você vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 16 e 17, que apóstolo Paulo e Silas são presos após expulsar o demônio de uma menina. E após eles fazerem um momento de oração, de louvor no presídio, o presídio quebra as portas, há um grande terremoto e nenhum ladrão foge. Os ladrões foram transformados, eles tiveram um encontro com Cristo através da vida de Paulo e Silas e eles não fugiram da cadeia, eles pagaram pelos seus crimes. Então a Bíblia deixa bem claro isso. Outra questão que Bolsonaro diz que vai vetar o aborto. Porque tem uma candidata aí que se diz cristã, que é a Marina Silva, mas que é a favor do aborto. E Bolsonaro é um político que já diz que se chegar a lei do aborto, ele vai vetar. E ele é contra o aborto. Então nós, como cristãos, também devemos olhar para Bolsonaro e defender ele por esse lado. Porque a Bíblia diz, lá em Marcos capítulo 8, versículo 36, do que vale para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que vale? Então, uma alma é muito importante, é muito valiosa para Deus. Então, quando você comete um assassinato, seja de um embrião, ali acabando de ser gerado, você está assassinando. E a Bíblia diz, não matarás. Aquele que planta morte, colherá morte. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então, nós devemos ser contra todo tipo de aborto, todo tipo de assassinato. Então, Jesus também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Então, pessoal, por isso que Jesus em nenhum momento falou de homossexualidade. Jesus em nenhum momento falou de aborto, porque são coisas que não devem nem ser discutidas. Homossexualidade é abominação diante de Deus. É um transtorno mental, é um transtorno que a pessoa tem, que deve ser cuidada, que deve ser falado para ela que está errado. E a mídia, a Rede Globo, as escolas querem empurrar a goela abaixo. Esses dias eu fui convidado para fazer um stand-up em um colégio no Dia das Mães. Chegou lá, não tinha Dia das Mães, era Dia da Família, para dizer que não existe mais mãe e pai. Então eles estão tentando deturpar. E Jesus nem tocou nesse assunto porque é um assunto que nem deve ser tocado. É errado e pronto. Homossexualidade, aborto, ideologia de gênero, tudo isso está errado. E o Bolsonaro vem remando contra tudo isso. E é por isso que ele tem recebido ataques intensos da mídia que apoia isso. A Rede Globo, mês passado, disse agora que pedofilia é doença. Pedofilia é doença. Para você ter noção do que a Rede Globo, do que essa mídia tem tentado implantar e tem ido contra Bolsonaro. E aí vem cristão falar, como que cristão apoia Bolsonaro? Meu amigo, dentro dos candidatos que nós temos, o que mais defende a família é o Bolsonaro. E para finalizar, Bolsonaro já disse, eu perguntei pessoalmente para ele sobre isso, e ele disse que vai ser um decreto, assim que ele assumir a presidência, eu acredito que ele vai assumir, de que vai passar a embaixada do Brasil para Jerusalém, em Israel. E a palavra diz em Salmo 122, prosperem aqueles que amam Israel, prosperem a nação que está aliançada com Israel. Então, Bolsonaro já disse que vai então transferir a capital, vai transferir a embaixada do Brasil para Jerusalém. E isso é uma mensagem muito forte no reino espiritual, porque todos nós cristãos queremos a volta de Jesus. E para que isso aconteça, Jerusalém tem que estar em seu devido lugar. Jerusalém tem que ser realmente do povo de Deus e do povo de Israel. Então, fica aí
um político que apoia Israel, defende alianças com Israel, alguém que tem buscado então realmente ter essa aliança, ter Israel como exemplo, alguém que está lutando contra o aborto, contra a ideologia de gênero na escola, que quer o porte de arma também para o cidadão de bem e que bandidos cumpram suas penas devidamente, porque nós sabemos hoje que o bandido está solto e o cidadão está preso dentro de casa. Me diz qual foi a última vez que você andou 7 horas da noite, 8 horas da noite em paz na rua, de a pé. Não tem como mais. Me diz qual foi a vez que você hoje senta tranquilo em um pit dog, em um barzinho, pessoas que vão no barzinho, que estão ali livremente, sem ter medo, tem gente que não senta nem de costa para a rua mais. Então, gente, nós estamos, sim, eu sou cristão, eu apoio o Bolsonaro, eu apoio esse governo do Bolsonaro devido a essas ideias, essas ideologias que ele tem defendido. Eu não sou bolsonariano. Eu apoio as ideias, as ideologias que Bolsonaro tem defendido. Então, fica aí o meu recado como cristão. E se você é cristão e ainda tinha alguma dúvida em relação a essas coisas, procure na Bíblia. Vai ler a Bíblia. A Bíblia é a resposta para todas as coisas. E eu quero dizer que eu não quero que bandido seja morto. Eu quero que bandido seja restaurado. Mas para isso ele precisa entender que Jesus disse o seguinte: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Assim como eu arrependi dos meus pecados, tenho arrependido todos os dias. E assim como nós devemos ter essa mudança de vida. Homossexuais, se arrependam, volte-se para o Senhor. Procure realmente essa mudança de vida. A palavra de Deus é bem clara, essa palavra de Deus é a verdade. Então fica aqui para vocês. Você que teve um filho indesejado, fruto de um estupro, fruto de alguma coisa, ou talvez um relacionamento que não deu certo, não deixe com que essa criança pague por algo que ela não cometeu. Simplesmente deixe com que essa criança viva a vida dela. Se você não quer criar, tem pais que estão nas filas de espera querendo adotar filhos. Então, faça isso. Sabe, eu sei que o corpo é seu, é uma consequência, mas a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, que todos os nossos sofrimentos e as nossas aflições passadas nesta terra não são nem para se comparar com a glória que será revelada em nós. Ainda diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração não sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos buscar a Deus. Essa vida ela é passageira, então vamos realmente ter esse entendimento. E cristão que apoia Bolsonaro não está errado. Cristão que apoia Bolsonaro acredita num Brasil melhor e acredita na família. Eu sou cristão e eu apoio Bolsonaro.